Boa tarde, pessoal. Retornando ao vivo aqui no nosso Arduino Day. Agora, à tarde, após a apresentação dos vídeos, das videoaulas e dos vídeos dos trabalhos enviados, nós estamos contando com a presença dos professores Marcelo Novarski e Fernando Bayer. A Geise também está aí, o César também está aqui, e o pessoal do Inclua-se também está junto conosco aqui no Meet. E nós vamos passar para a apresentação, no primeiro momento aqui do professor Marcelo, depois do professor Bayer. Na sequência, nós vamos ter um vídeo da apresentação do grupo Gaudério Bots e, na sequência, os trabalhos desenvolvidos pela equipe Nightwind. Depois, em torno das 15 horas, nós vamos ter a nossa live com nossos ex-alunos, a participação muito especial dos nossos ex-alunos, que fazem parte da equipe ainda, para conversar sobre oportunidades no mercado de trabalho. Então, desejar boa tarde a todos, e eu já passo a palavra para o professor Marcelo. Confirma que enxerga um professor a apresentação. Então, vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Marcelo Fonseca, eu sou professor substituto do Departamento de Mecânica ali do CETISM. Sou engenheiro mecânico, me formei em 2017 pela Unipam. E me considero também um maker, porque eu acho que todo mundo que inventa alguma coisa com Arduino é maker, né, pessoal? Vou contar para vocês um pouco um dos trabalhos que a gente fez durante a graduação, mais voltado para o mundo que eu mais gosto, que é o mundo motorsport, digamos assim, o mundo de competição de pista. E foi um trabalho que eu julgo como bem sucedido, com o investimento que teve, investimento tanto de material, quanto de dinheiro, quanto de tempo. A gente conseguiu uma solução muito rápida para um problema teoricamente complexo. Então, a gente intitulou a aplicação do Arduino para otimização de sistemas de câmbio sequencial. Então, a gente vai falar um pouquinho de como é que funciona a história, tá? Eu tirei um pouco daquele formato de apresentação de trabalho científico. Ele foi feito como um trabalho científico, mas aqui não. Então, vamos resumir, pessoal. Então, os veículos de competição, tá, de circuito, são aqueles veículos que ficam dando voltas, né? Tipo, a Fórmula 1 é uma competição de circuito, a Stock Car é uma competição de circuito também. Então, geralmente, nesse tipo de categoria, é permitido que seja utilizado caixas de câmbio sequenciais. Tem várias vantagens, tem desvantagens, pessoal. Acho que, para resumir melhor, assim, dentre todas as características mecânicas que esses câmbios têm, a principal vantagem que eu julgo delas é o fato de tu conseguir aumentar e reduzir a marcha com um movimento repetitivo, ou seja, diferente do câmbio manual, o câmbio H, esse que todo mundo está acostumado, que a gente tem nos nossos automóveis, o câmbio sequencial é muito difícil de cometer um erro numa troca de marcha, ou seja, num câmbio H é muito simples tu reduzir, às vezes, de uma quinta para uma segunda, tu vai reduzir de quinta para quarta e sem querer tu coloca uma segunda, ou tu vai reduzir de quarta para terceira e sem querer tu coloca uma primeira. No câmbio sequencial isso é impossível de acontecer. Por quê? Porque ele só sobe marcha de uma em uma e só desce marcha de uma em uma. Só que eles apresentam algumas limitações, a gente vai ver isso. Então, aqui um pequeno vídeo, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia de quem não é do mundo, quem nunca ouviu falar como é que funciona a mecânica. Então, aqui, nessa parte, tem a caixa de câmbio, aqui é a alavanca de câmbio do carro, tá? Então, percebam como é simples para subir e diminuir marchas. Então, para subir as marchas, ele simplesmente vai puxar a alavanca para trás, né? E elas vão subindo de maneira sequencial, e para reduzir a mesma coisa, isso aqui, empurrando a alavanca para frente. Esse é o funcionamento mecânico. Vou mostrar de novo. Se tu puxar para trás, ela aumenta as marchas. Se tu empurrar para frente, ela reduz. A maior parte dos carros que ainda utilizam caixas mecânicas em circuito estão adotando esse tipo de sistema, tá? Então, a gente vai falar agora um pouco das características para que tu execute aquele movimento com o carro funcionando, com o carro na pista, né? Então, ela permite que tu aumente a marcha sem a necessidade de usar a embreagem. Então, tu consegue, por exemplo, sair da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, sem usar a embreagem, sem pisar no pedal da embreagem. Só que, mesmo sem usar a embreagem, alguns desses câmbios, que são os mais baratos, obviamente, né, pessoal,
tu precisa dar uma matada no motor, digamos assim. Tu precisa fazer com que o motor pare de largar potência por uma fração de segundo para que alivie as engrenagens, vamos falar de uma maneira muito grosseira, mas é para que crie, digamos, uma folga mecânica entre as engrenagens. É muito mais complexo do que isso, tá, pessoal? Mas para ficar de uma maneira entendível é isso. Então, tu precisa tirar, de alguma forma, cortar a potência do motor para que a marcha entre de uma maneira mais suave, tá? Então, como é que o piloto faz isso manualmente no carro? Então, aqui tem uma filmagem de um footcam, né? Então, isso aqui são os pés de um piloto, isso aqui é um old stock, tá? Então, olha o que acontece. Ele pisa no acelerador e quando ele vai subir marcha, ele tira do pé e pisa de novo. Só que ele precisa ficar fazendo isso repetidas vezes durante a corrida. Toda vez que ele vai subir marcha, ele precisa tirar o pé e apertar de novo, tirar o pé e apertar de novo. Então, é assim que o pessoal faz quando não está a eletrônica envolvida no meio. Para reduzir as marchas, pessoal, aí a gente precisa utilizar a embreagem em algum desses câmbios. E aí os pilotos, eles usam uma manobra, vamos dizer assim, um artifício, que se chama punta-taco, que a gente já vai ver agora no vídeo o que é. Mas, basicamente, eles pisam no freio, porque geralmente quando tu vai reduzir marcha é porque tu está entrando em uma curva, né? Então, eles pisam no freio, pisam na embreagem e dão uma leve pisada no acelerador ao mesmo tempo, para que ele levante a rotação do motor e essa redução seja mais suave. Então, tu pensa um carro dando 40 voltas no circuito, fazendo, sei lá, 50 aumentos e 50 reduções de marcha por volta. Então, isso vai acabando cansando ele. Então, olha o que ele precisa fazer para reduzir a marcha agora. Tá? Então, aqui tem o primeiro momento que ele vai subir, ele vai tirar o pé, e agora ele vai reduzir. Então, tu vê que ele precisa usar os 3 pedais ao mesmo tempo. Isso que é o punta-taco, tu frear e dar essa cutucada no acelerador ao mesmo tempo. Então, o que acontece com o piloto? Então, a repetição disso, pessoal, durante 1 hora, 40 minutos, vai te fadigando, né? Vai te criando um cansaço físico. E, vamos dizer assim, a eficiência desses movimentos vai ficando menor conforme tu vai evoluindo na corrida. Então, o piloto vai ficando mais cansado, então ele já não consegue fazer esses movimentos com tanta precisão. E aí que a gente veio com, digamos assim, o que a gente pensou, pô, como é que a gente vai melhorar a vida desses caras? Então, um amigo nosso que pilotava, tá, ele tinha um protótipo Spider com câmbio sequencial, ele nos falou disso aí, cara, tem como a gente automatizar, a gente fazer isso aqui ficar de uma maneira automatizada. Então, como é que a gente poderia utilizar a automação, né, e a eletrônica para solucionar esse problema? Então, o primeiro passo diante disso aí, de facilitar o aumento de marcha lá do piloto e a redução de marcha, a gente dividiu isso aí em 2 problemas. Então, eu tinha um problema que eu chamava que era aumentar a marcha, né? E aí, como é que a gente podia fazer isso de uma forma automatizada? Como é que a gente podia fazer com que ele conseguisse aumentar a marcha sem tirar o pé do acelerador? Ou seja, tu mantém o pé lá no fundo do acelerador e só vem puxando a alavanca. Então, um dos métodos é tu mandar um sinal de corte para o motor. Então, a maioria das injeções eletrônicas programáveis, que são essas utilizadas em pistas, elas têm uma entrada, elas têm digamos assim, um input que se chama sinal de corte, que quando tu aterra aquele sinal, ela automaticamente corta tanto a injeção ou a ignição do motor, tá? O outro jeito é tu fazer o sistema de corte só do sistema de ignição, que era a maneira, digamos assim, grosseira que esse problema começou a ser solucionado. Então, digamos, as primeiras tentativas dos caras tinham um botão em cima da alavanca e quando ele apertava aquele botão, ele abria, né, o sinal do positivo que ia para a bobina de ignição do carro. Então, cortava a ignição do carro. O problema é que cada troca que tu ia ter que fazer, tu tinha que apertar aquele botão. E a solução para aquela parte de reduzir marcha, a gente pensou assim, vai ter que ter um sistema, tá, que vai ter que acionar o acelerador por um tempo determinado em cada redução, ou seja, vai ter que existir um gatilho no sistema, e a partir desse gatilho, dessa sequência de condições, vamos dizer assim, eu vou apertar eletronicamente, ou através de uma solenoide, ou através de sinal eletrônico, no caso de TBI eletrônico, de acelerador eletrônico, aumentar, dar uma aceleradinha em cada redução de marcha. Agora parece complexo, para quem não é muito do mundo parece complexo, mas agora vocês vão ver um diagrama e vai ficar bem claro para vocês. Então, a adoção do Arduino, quando é que o Arduino entrou na nossa jogada? A gente pensou que tinha que ter um controlador, né, que fosse de fácil configuração
e também uma interface fácil com quem nunca tinha lidado com isso, e o Arduino, para mim, tem essas vantagens, né? Que pudesse trabalhar com sinal analógico e lógico em função do tempo, ou seja, todas as funções que a gente precisava, elas trabalhavam em função do tempo e também em função de sinais lógicos e analógicos, né? Então, o Arduino surgiu como a melhor opção naquele momento. Depois a gente foi evoluindo e foi trocando, mas a primeira solução foi com o Arduino Uno. Então, aqui tem a figura do primeiro protótipo que a gente fez para uma feira, era um cricket que tinha, era um congresso de engenharia mecânica. A gente fez a primeira versão do que a gente batizou de EGM, era o sistema EGM, que permitia que subisse marchas e reduzisse marchas de uma maneira mais fácil. Então, bem grotesco ainda, bem grosseiro o sistema, mas já funcionava. Então, aqui tem uma imagem dele, os LEDs aqui era para avisar quais funções estavam ativas, por exemplo, aqui era a função do corte no aumento de marcha, e aqui era o sinal do blip, né, que era essa acelerada que a gente precisa dar para reduzir a marcha no circuito. E aqui ele assinalava, ele ficava piscando quando o sistema estava ativo e quando não tinha nenhum sensor desativado. Aqui também tinha um indicador de marcha. Essa aqui foi a primeira versão que a gente fez do brinquedo. Então, a primeira versão, basicamente, ele enviava um sinal de corte para a ECU, né? Ele enviava um negativo para o sinal de corte, e esse negativo, por determinado tempo, cortava, vamos dizer assim, a ignição do veículo e o carro perdia potência. Então, essa maneira foi a mais simples que a gente achou. E depois, para acionar a TBI, nesse primeiro protótipo, a TBI ainda era uma TBI mecânica. Então, era um solenoide mecânico, era um solenoide de 5 amperes, que puxava mecanicamente a TBI para abrir, né, para fazer o que a gente chama de blip, que é essa acelerada. Então, a primeira versão, ela tinha uma limitação, ela tinha um tempo só para cada função. Eu tinha um tempo para corte, independente de qual marcha eu estivesse, e um tempo para blip, para acelerada, independente de qual redução fosse. Eu só conseguia configurar um tempo. Então, a primeira versão foi assim. Como é que funciona o sistema? Então, como é que a gente fez o negócio funcionar desde a primeira versão até a última? É muito simples o mecanismo do negócio. Então, basicamente, tinha um sensor lógico em cada pedal do carro, tinha um sensor que identificava o final de curso no acelerador, tinha um sensor que identificava quando o freio estava pressionado, que no caso aqui é o sensor 2, tinha um sensor que identificava quando a embreagem fosse pressionada, tá? Eu enviava, né? Aqui está bem simplificado, tinha uns hardwares aqui no meio, né, pessoal? Não era tudo diretamente ligado ao Arduino. Então, aqui, como, vamos dizer assim, como saída, a gente tinha como saída, a gente fazia uma saída analógica através de um DAC, né, do Digital Analog Converter. Então, a gente tinha uma saída analógica que podia controlar as TBIs eletrônicas, ou no caso da solenoide, a gente simplesmente fazia com uma saída lógica. E a moral toda da história estava na alavanca de marcha. Então, na alavanca de marcha, a gente adotou o uso de um string gauge. A gente colocou um string gauge ligado a uma ponte de Wheatstone, né, para amplificar o sinal, que ligava no Arduino, e basicamente, através desse sensor string gauge, que é um sensor de deformação, eu entendia quando o cara queria subir marcha, porque ele puxava a alavanca para trás, conseguia identificar esse sinal com o string gauge, e eu conseguia identificar quando ele queria reduzir marcha, porque daí ele empurrava a alavanca para frente, e também esse sinal era identificável com o string gauge. Mas a lógica de programação por trás disso era muito simples, e a gente ficou até bem... Não fazia parte do mundo Arduino, até essa aqui foi o primeiro desafio que a gente teve, e quando a gente conseguiu fazer com a programação que eu vou mostrar para vocês, é que vocês veem que a simplicidade do sistema. Então, para o corte de marcha, pessoal, basicamente o sistema ele trabalhava com um teste if, um teste lógico. Então, quando eu identificava que o pé estava no fundo do acelerador, que é o WAT que a gente chama aqui, e o delta era positivo, o delta era o sinal do string gauge que vinha da alavanca, quando essas duas condições eram aceitas, ele cortava a ignição por um tempo X, que eu conseguia programar. Então, toda vez que ele encostava lá na alavanca e puxava com o pé no fundo do acelerador, essa condição era aceita e ele fazia o corte pelo tempo programado. Muito simples, muito direta a programação. E o blip da redução era a mesma coisa, só que eu adicionava agora o sensor da embreagem e do freio e um delta negativo, porque daí, no caso, quando eu puxava a alavanca, ele aumentava a tensão no string gauge, né, na saída da ponte do Wheatstone. Quando eu empurrava, ele reduzia. Então, com essa variação, com esse delta positivo ou negativo,
eu sabia se ele queria aumentar ou reduzir a marcha. Então, para fazer aquela acelerada, o blip, que a gente chama, então era também um teste lógico muito simples. Então, era se o sensor do freio estivesse identificando que o carro estava freando, o sensor da embreagem, quando ele encostava no pé, com o delta negativo, né, de empurrando a alavanca para frente, ele automaticamente acionava ou a solenoide ou o DAC lá para enviar o sinal para o carro acelerar. Então, a primeira versão era basicamente isso aqui, só que só tinha um tempo X e um tempo Y. E a gente viu a necessidade de evoluir isso aí. Ela funcionou, a gente instalou no carro, o carro correu algumas corridas com o sistema bem simples assim, e nisso a gente foi evoluindo. E daí a gente veio para a segunda versão do EGM, que daí a segunda versão já tinha, digamos, uma telinha nele, tu já não precisava, para alterar os tempos, aquele de ação, tu não precisava conectar um cabo, tu poderia vir aqui através dos botões mesmo e através dos menus fazer a alteração. E a principal vantagem que a gente teve na segunda versão do EGM foi que todos os tempos agora eram programáveis. Então, por exemplo, aqui, ó, tu conseguia programar o corte de ignição de primeira para segunda marcha, de segunda para terceira, de terceira para quarta, quarta para quinta. Então, individualmente, tu conseguia configurar qual era o tempo de corte, ou seja, qual era o tempo que eu ia cortar a potência do motor para a marcha entrar de maneira individual. E isso aqui deu um baita up nos resultados do negócio. E no blip, que era aquela acelerada que o motor dava, também a gente conseguiu fazer de maneira individual que configurasse isso. Então, agora, aquela programação mais simples lá, tinham vários tempos. Na verdade, a gente trabalhou aqui com os switch case. Na programação, a gente só alterou isso aqui para um switch case, e aí, para cada marcha, tinha um case definido. Bem simples. E aí, depois, a gente viu a necessidade de melhorar ainda mais o sistema. Que daí era, vamos dizer assim, a gente começou a pensar também na parte de ajuste da sensibilidade da alavanca de marcha, né? Então, a gente colocou também um menuzinho ali para te ajustar o quanto de força seria o gatilho para que fizesse o corte ou fizesse o blip. Já tinha um sistema parecido na época, só que eles ainda também estavam engatinhando. O sistema, para quem lê sobre isso aqui da Motorsport, o Gear Controller da Fueltech, foi mais ou menos na mesma época. Eles lançaram um protótipo e a gente lá também já tinha funcionando o sistema aqui. Só que deles já era mais comercial e o nosso era mais científico. E aí veio a terceira e última, digamos assim, a versão, que daí já era com displayzinho TFT, já era com touchscreen, que daí esse display ele foi instalado já no meio, tu podia instalar ele no meio do volante ali, né, do carro de corrida, e tu ter várias informações. Aí a gente só fez aqui a mais, colocou um indicador de sonda, né, que o pessoal era caro ainda naquela época, agora está mais barato, mas a gente fez um condicionador de sonda integrado, de sonda wideband, que lê lá a mistura ar-combustível do carro, e tinha, vamos dizer assim, um resumo melhor. A vantagem de usar esse tipo de display, que consegue acomodar mais informações, né? Então, e também tinha um indicador de marcha, ou se o sistema estava ativo ou não. E o que a gente conseguiu com isso, pessoal, né? As funções desse aqui eram as mesmas da versão 2.0, só que tinha um display mais interessante, era touchscreen, né? Eu conseguia alterar pela tela, e tinha esse indicador de sonda. E os resultados, pessoal, eu gosto de falar de número, né? Não adianta a gente falar de todo um produto eletrônico se a gente não vê que ele realmente impactou bastante. Eu acho que nada mais motivador que teve para a gente foi esse quadrinho aqui. Esse quadro, a gente pegou o carro, era um protótipo Spider, com motor AP 2.0, 20 válvulas, tá? Era com cabeçote trocado, era um carro de aproximadamente 220 cavalos, tá? E a única coisa que a gente fez de diferente foi instalar o sistema e cronometrar a volta. É óbvio, pessoal, que tem outros fatores que também podem ter influenciado nessa leve queda de tempo, tá? Mas esse carro não teve nenhuma outra alteração, senão a adoção do EGM. Então, aqui tem, vamos dizer assim, um comparativo de tempo de cada versão que a gente adotou no carro em 3 diferentes pistas, tá? Então, na primeira versão, a gente já conseguiu baixar de meio a 1,2 segundos da melhor volta cronometrada que o carro tinha, considerando o mesmo peso de combustível, a mesma calibração de pneu, o mesmo tipo de pneu. O piloto, óbvio, pode ter tido uma pequena variação de peso, pessoal, mas nenhuma grande alteração houve no carro, tá?
Depois da versão 2.0, que foi quando a gente conseguiu definir os tempos de maneira individual, o tempo de ação para cada caso, cada marcha, daí os ganhos já foram um pouquinho melhores. Aí a gente já conseguiu reduzir 1.3, 1.5, 1.2 segundo da melhor volta cronometrada que aquele carro tinha. Na versão 3.0, na verdade, não tinha, né, nenhuma diferença de hardware, não tinha nenhuma diferença, como é que eu posso dizer, funcional, então aparentemente não deveria ter nenhuma melhora, que foi mais ou menos o que a gente teve aqui. Os resultados são bastante parecidos. Isso aqui, pessoal, esse sistema corre até hoje. O cara tá, desde 2014, ele usa esse sistema até hoje. O carro dele, ele usa uma injeção eletrônica só para a parte de ignição, a parte de alimentação ainda é mecânica, com carburadores, e o sistema está funcionando. Tá? Basicamente, desde 2014 para cá, nunca deu pau. E foi uma solução que a gente conseguiu apresentar, na época, com menos de R$200. Esse sistema todo custou menos de R$200 para ser feito, tá? E o semelhante que tinha no mercado, na época, custava, tipo, 8 vezes mais. E tinha que ser importado, não tinha para vender no Brasil ainda. Então, basicamente, pessoal, acho que o trabalho disso aí, eu tentei tirar ele um pouco do molde do trabalho científico e trazer um pouco mais para a parte de descontração, assim. Foi um trabalho muito legal, foi um trabalho que foi durante um ano inteiro, e foi um dos únicos trabalhos que a gente fez durante a graduação que eu pude lidar, né, durante a graduação naquilo que eu mais gostava, que era a parte de carro de competição, carro de corrida. Então, acho que era isso aí, pessoal. Tem meu contato, meus e-mails aí. Quem tiver alguma dúvida de como foi feito, alguma informação maior, pode entrar em contato comigo. Feito, professores? Muito obrigado, professor Marcelo. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito legal apresentar. Ter se disponibilizado a colaborar conosco no Arduino Day também, desde o primeiro momento, demonstrando interesse em... Uma aplicação um pouco diferente, talvez, né? Eu acho que a galera não, mas agora à tarde não está muito acostumada. Mas assim, agora à tarde diversos trabalhos vão ser apresentados, vão ver que são diversas abordagens, até para mostrar a universalidade do Arduino, quantas coisas pode ser feito com o Arduino diferentes, entendeu? São projetos diferentes. Então tem automotivo, tem agrícola, tem residencial, entendeu? Tem didático, tem diversos projetos que vão ser apresentados a partir de agora. Muito obrigado, então. Valeu, pessoal, valeu. Aí, dando sequência às nossas apresentações ali, próximo é o professor Fernando Mariano Bayer. Seja bem-vindo ao nosso Arduino Day. Olá, muito obrigado pelo convite para participar aqui. Palavra contigo. Então tá, vou colocar a apresentaçãozinha aqui, vamos ver. Então, pessoal, meu nome, como o Saul já me apresentou, é Fernando Bayer, né? Eu sou professor do CETISM também. Então, ali pedi um título, né? Aluno, professor, entusiasta, maker, e na verdade eu deixei todos, né? Eu acho que qualquer um de nós aqui é tudo isso ali, né? E mais provavelmente garoto de programa, que é um dos problemas do Arduino, que quando a gente começa a trabalhar, a gente vira garoto de programa. Tudo a gente quer fazer um programa para resolver, né? Então, o meu trabalho é sobre um pulverizador agrícola, né, para ensaios agrícolas que eu desenvolvi no meu doutorado, que foi a continuação do doutorado do Saul, inclusive, né? Eu peguei essa grande honra de seguir o trabalho dele, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse pulverizador. O que é um ensaio agrícola, né? Assim, rapidinho. Como é que eu tenho um produto agrícola? Eu tenho um inseticida, eu tenho um adubo ou um fungicida e eu quero testar e saber se ele é melhor ou pior que outro produto, né? Ou ver qual é a dosagem ideal dele, testar várias doses. Como é que se faz isso na agricultura? Basicamente, se pega uma lavoura e aplica um quadradinho com cada produto e depois tu compara, vê qual produto que deu o melhor resultado, qual é que controlou melhor a doença, né? Então, isso a gente chama ensaio, né? Ensaio agrícola, né? E esses quadradinhos a gente chama parcela, né? São parcelas. Então, normalmente, em institutos de pesquisa, a gente vai ver o campo igual nessa foto aí, cheio de quadradinhos, né, marcados por bandeirinhas, e cada quadradinho desses é aplicado um produto diferente, né? Cada produto ainda é aplicado em 4 quadradinhos separados, né? Então, 4 repetições,
né? Então dá para ver o volume de trabalho que tem para aplicar isso aí, né? E como é que é feita essa aplicação hoje em dia, ou normalmente? É isso aqui. É um peão, né, que vai lá com... É um técnico, né, que vai lá com uma barra de aplicação, o produto dentro de uma garrafa PET, e vai caminhando no campo e aplicando quadradinho por quadradinho, né? Isso aí é normal num dia eles aplicarem 200 produtos diferentes, né? Então dá uma imensidão de trabalho, né? E além disso, além de aplicar, tem que se gravar a posição onde foi aplicada, data e hora, temperatura, umidade do ar e velocidade do vento, né? Isso é gerar um relatório da aplicação, né, que hoje é feito manualmente e depois é digitado num sistema, né, no sistema de controle no computador, né? Então, esse foi o problema que a gente se dispôs a resolver, né? Claro que tem soluções já comerciais para isso, né? Mas, em geral, as soluções são bem específicas para cada tipo de aplicação, né? Então, quem trabalha com produto hortifruti, né, legumes, coisa, tem um tipo de máquina, né? Quem trabalha com produtos de tipo árvores, frutas, tem outro tipo de máquina. E no nosso caso era mais para soja, trigo, para lavoura mesmo, né? Então precisava alguma coisa mais robusta. E então, em 2011, eu acredito, o professor Saul começou o doutorado dele desenvolvendo a primeira versão desse aplicador, que está aqui na foto, dá para ver pela franja ali que é o Saul na foto, né? Então, aqui é a primeira versão, digamos, é 1.0. 2016 eu assumi o projeto, né? O Saul começou com PIC, né? E em 2016 eu assumi o projeto, a gente já estava na era do Arduino, né? E eu evoluí o projeto para Arduino. Aí aqui está a minha versão 2.0 do aplicador. Aqui dá para ver, né? Aqui nós evoluímos um pouco aqui, a interface passou a ser um tablet para o operador, né? Diretamente ali na frente do aplicador ali tem um tablet que ele controla tudo. Aqui a caixa com o sistema de controle e aqui as barras de aplicação, né? Nós estamos trabalhando, daí o meu projeto era com 2 barras, ele aplicava 2 parcelas ao mesmo tempo, e aqui ia uma caixa, né, com 12 garrafas, cada garrafa com um produto, né? Então ele tem que selecionar o produto e aplicar na posição correta no campo, né, cada um daqueles 12 produtos, né? Então dá para ver que é um sistema bem complexo, né? E é por isso que eu trouxe ele, eu achei interessante trazer hoje, para mostrar como mesmo um sistema grande, complexo e bem mais robusto, digamos assim, né, pode ser usado o Arduino, né? A flexibilidade dele é muito grande. Então, aqui o que nós acabamos, então, com o diagrama de bloco do sistema. Nós usamos tudo por pneumática. Então, tem um compressor acoplado no trator, que gera ar comprimido, e toda a aplicação é feita com ar comprimido, né, utilizando a pressão do ar comprimido. Então, tem a caixa com armazenamento dos produtos, um sistema de dosagem, um sistema de pulverização, que são as barras propriamente ditas, né? Essas barras, até o subir e descer das barras é controlado pelo sistema eletrônico, né? Através do tablet, né? Então, todo o sistema é controlado pelo sistema eletrônico. E a gente vai focar aqui, obviamente, na unidade de controle eletrônico, né? O cérebro da coisa, né? Além disso, aqui dá para ver, ó, a interface do operador, nós temos que ter, né, que é o tablet, e essa interface tem que gerar aquele relatório e jogar direto para um banco de dados. Então, o que a gente fez? Usou um tablet e usou uma conexão Bluetooth com o controlador. Porque um dos problemas no campo é que tem muita sujeira, né, muita contaminação, muita vibração. Então, cabos e telas e botões mecânicos que a gente costuma usar com Arduino, eles não têm um bom funcionamento, né? O tablet, por mais que seja delicado, hoje em dia todo mundo anda com o celular no bolso, né? Então todo mundo sabe usar aquilo ali, sabe controlar, né? E sabe cuidar daquilo ali, né? Então não foi problema ser um tablet, né? Aqui tem, só para mostrar o coração, tem o sistema de controle que é o cérebro, e esse aqui é o coração do sistema.
nós temos 12 válvulas, né? 12 válvulas para cada lado, né? Porque são 12 produtos, né? E todas controladas, então cada mangueira vem para 2 válvulas aqui, né? Que é para aplicar para a esquerda ou à direita, né? E o sistema todo, base do sistema era controlar essas válvulas baseado num sistema de tempo, ou seja, a válvula 1 tem que ficar aberto por tantos milissegundos, a válvula 2 por tantos milissegundos, depois abre a 3 por tantos milissegundos, né? Então, tudo é controlado na base de tempo de abertura e fechamento dessas válvulas aí, né? Aí a gente acaba, então, se a gente der um zoom ali naquela unidade de controle eletrônico, a gente acaba com isso aqui, ó. Nós temos a unidade central de controle, né? Nós vamos ter que ter um microcontrolador ali. Nela vai ligado um GPS, sensor de temperatura, umidade, anemômetro, um sensor de freio, que é o controle que o operador tem, e um sistema para monitorar a pressão do ar comprimido, porque se baixar a pressão do ar comprimido, a gente tem que parar a aplicação, né? Inclusive, se não tiver dentro da faixa adequada, ele para a aplicação. E essas aí são as entradas, né? As saídas, o que eu vou controlar? 24 válvulas, daquele bloco de válvulas lá, mais um alarme sonoro, para dar o alarme, caso alguma coisa dê errada para o operador, 4 válvulas para subir e descer as barras, e ainda 2 válvulas para os coletores de resíduos, que tinham os coletores de resíduo na barra, né? Então isso aqui somam 31 saídas do sistema, e aqui nós temos 6 entradas para o sistema, então são 37 I/Os nesse sistema, né? Fora isso, ainda tem que controlar a comunicação Bluetooth, gerar os relatórios, mandar os relatórios para o tablet, receber os comandos do tablet, né? Tudo isso alimentado pelo 12 volts do trator. Dá para ver que é um sistema bem grande e bem complexo, né? Mas mesmo assim, o que eu usei para controlar tudo isso? Um Arduino Mega 2560, né? Tem 54 entradas e saída, eu preciso 37, né? A gente sabe da capacidade desse Arduino Mega, né? Ele controla desde drone até impressora 3D, até hoje ele ainda é usado, né? E daí a gente vê como o ecossistema do Arduino permite a gente fazer essas coisas de uma forma simples e relativamente barata. Olha só, um Arduino Mega é R$60, R$70, né? GPS, a gente vai no Mercado Livre, tem o GPS Neo 6M lá, né, que é um GPSzinho também de R$60. Sensor de temperatura e umidade, DHT22. Anemômetro, um anemômetro no ML, no Mercado Livre, a gente vai lá e compra o anemômetro, né, já vem pronto, também é barato, mas hoje em dia eu já estou imprimindo em 3D os anemômetros, não precisa mais nem comprar, né, tendo uma impressora, um imã e um sensor Hall, tu faz um anemômetro. Um sensor indutivo para o freio, para detectar se o freio está acionado ou não, e um sensor de pressão MPX 5700, que é até 5 kg de pressão por aí, 4,5 kg, né? A saída, 4 módulos de relé, daqueles de 8 relés, também R$50 cada módulo desses, né? 4 vai me dar 32 saídas, né? E a comunicação Bluetooth, um HC06, um módulozinho Bluetooth daqueles normais. O que eu queria mostrar aqui, o sistema é grande, o sistema é complexo, o sistema... Mas todos esses aqui, qualquer um que trabalha com Arduino reconhece esses componentes, né? Não é um bicho de 7 cabeças, né? A gente consegue fazer coisas bem complexas usando os componentes que a gente acha ali no Mercado Livre, né? Não tem mistério. Então eu parti para o Mega, né? Para o Arduino Mega. O que eu fiz? Em cima dele eu projetei uma plaquinha que é um shieldzinho, basicamente, né? E a principal função dela é conectar os pinos do Arduino com os conectores. Eu usei 4 conectores para as saídas de relé aqui, né? 4 conectores para cabo tipo flat, né? São 10 pinos cada um, então são 8 saídas, os 5 volts e o ground, né? Para cada saída, para cada conector desses aqui. E aqui, mais os conectores eu tinha botões, os sensores, o anemômetro, o DHT, né, o sensor de temperatura, Bluetooth, GPS. Eu fiz um padrão aqui, se vocês forem ver, os conectores são aqueles JST, eles têm posição, né, com a travinha. Então aqui o primeiro pino é 5 volts, o segundo pino é ground e eu tenho 2 pinos de sinal em cada um desses aqui. Eu cheguei a usar um leitor de barcode, de código de barras com Arduino. Inclusive, é uma dica, se dá para usar leitor de código de barras com Arduino. Ele só tem que ser PS2 e tu usa uma biblioteca de teclado, né? De teclado. Depois, no final, a gente acabou abandonando.
Mas então isso aqui é basicamente para ligar os pinos. A única coisa de hardware extra que tem aqui é que as entradas que eram entradas de contato seco, como a gente diz, ou as digitais, eu coloquei um capacitor, um RC ali, um capacitor e um resistor, para fazer um debounce, né, para evitar o repique do sinal. Né? Mas eu usei depois uma biblioteca também de debounce, nem era preciso, mas eu fiz por garantia, eu fiz aqui. Então, só praticamente esses resistores e capacitores que tem extra aqui na placa. E o resto é direto no Arduino. Né? Aqui dá para ver a minha plaquinha. Outra coisa interessante que eu fiz, que é uma coisa que facilita muito a vida. Eu substituí complexidade de hardware por complexidade de software. Ou seja, se vocês forem ver esses conectores, eu não me importei em qual saída está ligada cada pino, tá vendo? Ó? Cada pino está ligado na saída que for mais fácil para mim rotear a minha placa, para mim fazer a minha placa. Depois, como é que eu sei quem é a relé 1, quem é a relé 2? Eu fiz uma matriz lá, né? O índice 1 da matriz, eu botava a saída da relé 1, né? Aí depois eu fiz por software essa ligação entre a saída física e a relé que eu queria acionar. Né? Então eu não preciso me preocupar em fazer a ligação do pino certo para sair na relé certa. Eu faço isso por software depois. Né? Aqui então é a versão final, né? Dá para ver aqui, ó, as 4 placas de relés, com 8 relé cada uma. Ali o Arduino Mega com o shieldzinho em cima, aqui os cabos flat, né? Lá o GPS, o Bluetooth, o sensor de pressão, e aqui embaixo alguns conectores industriais, né, para dar mais robustez nele, né? Um fusível para o sistema 12 volts de potência, outro para o sistema eletrônico, né? E essa caixa toda é selada. A grande vantagem de usar o Bluetooth foi essa. A caixa é selada para não pegar poeira e umidade, né? E eu não preciso tela, não preciso botão, não preciso nada na caixa, porque tudo era feito pelo tablet, né? Então eu simplesmente lacrei a caixa, fechei ela com os parafusos e não mexe mais, né? Então isso foi bem interessante. Agora indo para o software, foi todo desenvolvido na ideia do Arduino, né? Tem 2.000 linhas de código e cerca de 30 subrotinas, né? Um software ficou bem grandinho. E a interface do operador foi toda feita no tablet com o App Inventor, né, que é um aplicativo usa bloco, aquele sisteminha de bloco, né, então bem simples, não usou nenhuma ferramenta especial para fazer isso. Né. Outra coisa interessante, aí vendo alguns detalhes do controle, né, do sistema de controle. Eu tenho que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Quando a gente vai fazer isso, a gente pensa assim, pô, mas o Arduino dá conta de fazer, né? Eu tenho que manter uma relé aberta por 2 segundos, depois fechar e abrir a outra e fazer todo esse controle. Como é que tu controla isso sem que embuche, digamos assim, né? Eu ainda tenho que fazer toda a comunicação com o tablet, né? Enviar os relatórios, receber comandos. Tudo isso eu resolvi fazendo um sistema de agendamento, né? Baseado em tempo. Ou seja, eu digo assim, iniciou, eu recebo o comando para iniciar ali, se vocês forem ver, o meu loop principal do programa era isso aqui, ó, essas 4 chamadas aqui, ó. Primeira coisa, eu vejo se o tablet mandou algum dado, né? Se ele mandou algum dado, se tem alguma coisa na entrada serial, eu leio aquele dado e processo aquele comando, né? Digamos que o comando seria iniciar a aplicação, né? Aí processo, então eu configuro o status lá para aplicando, né? E a válvula 1, né? Aí, então eu venho para cá, eu vejo se os sensores estão tudo ok. Aí eu vejo, ó, tá na hora de aplicar? Tá. Daí eu abro a válvula 1 e agendo para fechar ela daqui 2 segundos. E sigo o meu programa, volto lá para ver se chegou algum dado. E daí eu vou repetindo isso aí. Quando chega ali no agendamento, ele vê, ó, já passaram 2 segundos? Não, então segue o programa, vai fazer outra coisa. Aí quando passou no loop de novo ali, já chegou a 2 segundos? Chegou, então agora eu fecho essa válvula, abro a outra e agendo para daqui tantos segundos eu fechar ela. Né? Então o que acontece? O processador fica livre, rodando, né? E só cada vez que dá um loop, ele checa o tempo se já chegou no tempo que eu queria ou não. E ele fica rodando, então ele fica recebendo dado, enviando dado, fazendo o que ele precisa fazer lá. E isso, se eu usasse um delay, eu travaria o meu processo, né? E assim não, assim eu agendo e ele mantém o funcionamento o tempo todo.
né? Isso é uma das coisas que eu achei importante trazer e falar e contar para vocês, assim, né? Que é um método muito interessante. Eu não preciso muita precisão aí, então eu usei só esse agendamento no loop. Se eu precisasse muita precisão, tipo o Marcelo trabalha com, por exemplo, injeção eletrônica, eu poderia usar um timer, eu agendaria por uma interrupção de timer, né? Aí eu teria o tempo bem certinho. Só que a interrupção também causa alguns problemas. Como eu não precisava, 10 milissegundos a mais ou a menos para mim estava ok, eu usei esse só pelo loop principal, né? E assim eu não paro o programa, não paro a execução do programa, ele fica sempre rodando, né, esperando o momento de fazer a próxima ação. Outra coisa interessante que eu usei, que eu acho que vale a pena estudar, porque vale muito, é parametrizar tudo. O que quer dizer parametrizar? Eu quero por exemplo, o exemplo do LED, eu quero que o LED fique aceso 1 segundo, pisque a cada 1 segundo. Né? Eu posso botar delay 1000, né? E daí ele vai chegar ali, vai ficar 1000 milissegundos e vai apagar o LED, né? Só que se eu quiser mudar esse tempo do LED, eu tenho que refazer o programa, recompilar e mandar para o Arduino de novo, né? Se eu botar uma variável tempo, né, e dizer que ela é igual a 1000, né, e fazer o delay tempo, né, ou seja, eu uso um parâmetro, não uso um valor, eu uso um parâmetro, uma variável como parâmetro. Se eu mudar aquela variável, eu consigo mudar o tempo, né, eu consigo fazer, então, principalmente quando a gente tem comunicação Bluetooth, eu consigo mandar pelo Bluetooth um comando que vai variar o tempo do LED, de forma muito simples. Então, essa questão de parametrização é o seguinte, em vez de usar valores fixos dentro do programa, usar variáveis que eu possa alterar ela, isso dá uma flexibilidade muito grande. Nesse sistema eu tinha seis configurações diferentes de aplicação, né? Tamanho de parcela, velocidade, tempo. O que eu fiz? Eu cheguei à conclusão que eu precisava 15 variáveis, 15 parâmetros principais, e joguei isso na EPROM. Então era só eu chamar, ele buscava aqueles parâmetros e o sistema se ajustava automaticamente, né? Então, EPROM é uma coisa muito legal de aprender, quem tiver um tempo de dedicar a EPROM, e isso é prática de programação, né? Em vez de botar números, botar parâmetros, botar uma variável que te facilita muito a vida depois para te alterar, né? Te dar flexibilidade no teu sistema. E a outra coisa é a comunicação Bluetooth, né? Que eu sou apaixonado. Depois que eu comecei a usar Bluetooth, eu não usei mais botão, não usei mais LCD, não usei mais nada, né? É um Android com o App Inventor, um sisteminha bem simplesinho para mandar comando, né? E aqui eu não vou entrar no detalhe do protocolo, e a gente monta um protocolozinho de comunicação, né? Ou seja, tipo, o meu protocolo ali era o circunflexo, quer dizer que está chegando um comando, então quando o Arduino recebe um circunflexo, ele já sabe, ó, vai chegar um comando. W para comando de escrever e R para comando de ler, e daí A, B, C, D, E são os comandos, né? Então eu tenho comando A, é abrir uma válvula, comando B é fechar outra válvula, né? E parâmetros, 5 e 2000 aqui, né? E o /N para fechar. Isso aí, quem começar a mexer vai entender isso aí, né? Mas com isso aqui eu gero um protocolo, um padrão de comunicação que é bem seguro, e eu consigo mandar comandos e receber comandos do Arduino de forma bem simples, né? Então, outra coisa que eu incentivo e que eu digo que foi uma das coisas principais desse projeto foi comunicação Bluetooth. Vale a pena estudar um pouquinho, né? Aqui a cara do aplicativo, uma das telas dele, né? Bem simplesinho, nada de muito elaborado, né? E eu acho que era isso. Considerações finais, então. É bem claro que o Arduino, acho que a gente está vendo hoje que o Arduino ecossistema permite a gente fazer coisas muito grandes, muito complexas, desde a coisa muito simplesinha, como piscar um LED, né, até coisas bem grandes, né, é só uma questão da escala, né. E ele tem, a grande vantagem é tu poder comprar sensores e ter e as bibliotecas prontas para tudo, né. Outra coisa é que quando o sistema fica grande, a ideia do Arduino começa a ficar muito limitada, né, o programinha, a interface de programação do Arduino é bom para coisa pequena. Hoje em dia a gente está usando o Visual Studio, né, que ele tem mais ferramentas para gerenciamento e tal, né? Então quem quiser começar, quando começar a crescer o tamanho dos programas, é interessante dar uma olhada no Visual Studio, que te dá mais ferramentas para fazer projetos grandes.
E a outra coisa é que a gente trabalha com protótipos, né? Esse projeto era para virar um produto comercial. Aí a gente tem que ver, se for um produto comercial, aí vira outra história, né? O Arduino é muito bom para protótipo. Para um produto comercial, a gente teria que a eletrônica tem que ser mais elaborada um pouco, e principalmente a gente tem que tomar cuidado com a questão das licenças. A gente tem todas as bibliotecas, né? Mas elas normalmente são licenças, a gente tem que ver a licença de cada biblioteca que a gente vai usar para poder usar isso num produto comercial, ver se a licença libera. Senão, ou tem que procurar outra biblioteca, ou tem que escrever o próprio código, né, em vez de usar a biblioteca, né? Então, isso aí, quando vira produto comercial, a coisa fica um pouquinho mais complicada daí. Ok, pessoal? Acho que era isso por hoje. Agradeço. Passo de volta a palavra para o Saul. Ok. Muito obrigado, professor Fernando. O Diego ergueu a mão ali, eu acho que ele quer fazer alguma pergunta. Na verdade, eu quero contribuir com o que o Bayer falou. Na parte de programação que ele comentou ali, que ficou extremamente enxuto o void loop dele, isso é interessante. Quanto mais curto, menos tempo leva para fazer o ciclo, então a gente acaba conseguindo executar mais coisas, né? Porque o ciclo executa em menos tempo. Então, se ele não tem que executar uma função, ou se não precisa, ele nem executa, nem entra na função e segue lá o funcionamento dele. Isso acaba melhorando a performance da nossa programação, do nosso produto. Outra coisa, e aí já valorizando o Arduino, o Visual Studio sim tem, o Arduino já está desenvolvendo uma versão Pro da IDE, e nessa versão Pro ela já contempla bastante coisa, fica muito mais interessante de programar nela. Então era só isso aí que eu queria contribuir. Legal, beleza, muito obrigado. Mais alguém tem alguma consideração aqui do pessoal que está no Meet? No chat do YouTube ele só tem elogios ao trabalho, então não tem pergunta, só os excelente, muito bom e muito legal. Nós já vamos entrar com o vídeo do projeto Gaudério Bots, do Tunda. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar o vídeo agora para a gente poder comentar. E aí, quando terminar esse vídeo e os nossos comentários, daí sim eu passo para o César e ele vai passar os vídeos dos projetos da equipe Nightwind. Tá? Boa tarde a todos, meu nome é João Pedro Cipriani, estou aqui para apresentar o trabalho que eu fiz em conjunto com Diego Carrilho e Gabriel Niederauer, que é o Tunda, um robô de sumô com Arduino para competições. Conheça o Tunda. O Tunda é um robô autônomo criado pela equipe Gaudério Bots, que participa em competições de sumô robótico. Ele precisa ser totalmente autônomo, trabalhando sozinho para derrotar os seus oponentes. Assim, escolhemos a plataforma Arduino para desenvolver sua lógica, devido à grande flexibilidade e didática. Sumô robótico é como o sumô normal. Dois oponentes devem se empurrar para fora do ringue e o que permanecer mais tempo ganha. É a mesma coisa com robôs. Os dois robôs precisam ser programados para encontrar o seu oponente e empurrá-lo para fora do dojo. As regras envolvem as características do robô e também as características do ringue. O Tunda participa na categoria de Mini Sumo, que tem o peso máximo limitado em 500 gramas. Inclusive, para que seja mais difícil de o oponente empurrá-lo para fora do ringue, ele antes da batalha entra num regime de engorda, ficando no limite do peso da categoria, como vocês podem ver ali na balança. O dojo, que é o ringue de batalha, é uma arena de madeira pintada de preto, com 75 centímetros de diâmetro, cercada por uma linha branca que determina o final da arena. Existem duas linhas dentro da arena que definem os limites de posicionamento dos dois robôs. Parte da estratégia da batalha envolve onde o robô vai ser posicionado no início. O Tunda é composto de diversos componentes, tanto eletrônicos como mecânicos.
No centro disso tudo está a plataforma Arduino, que serve para integrar a visão do robô, através dos seus sensores de linha de oponente, com a locomoção, que é feita com 2 rodas e 2 motores. Os sensores de oponente detectam o adversário e o Arduino lembra qual sensor que viu o oponente pela última vez. No caso de o oponente ter sido detectado pela última vez de um sensor lateral, o Arduino comanda os motores para girarem em direções opostas, movendo o Tunda para o lado do adversário. No momento em que o sensor central detecta o oponente em sua frente, os 2 motores aceleram com toda a velocidade para frente e Tunda de pau neles. O controle da velocidade dos pequenos motores DC é determinada pelo Arduino, que o controla por meio de uma ponte H, alimentada diretamente pela bateria de lítio. A ponte H é um circuito que permite a inversão da direção dos motores, requerindo 2 portas PWM do Arduino, através da função AnalogWrite. Agora que vocês viram um pouco sobre como o Tunda funciona, vamos ver o Tunda em ação. Self-medicating, craving punishment. Blaming myself for a world on fire. No more shame, no more pain, no more. Rise from the ashes. I will suffer, I will burn. Let hate remain. Betray my soul. Este vídeo que vocês acabaram de ver é o Tunda participando em uma competição de robótica chamada Copa Serrana, que ocorreu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Tunda também participou de outras competições pelo país e chegou a ganhar alguns prêmios. Além disso, outro resultado desse trabalho foi a publicação de um artigo em congresso, o CRICT, que é o Congresso Regional de Iniciação Científica e Tecnológica em Engenharia, promovido pela Unijuí em 2017. O trabalho foi destaque na categoria de Engenharia Elétrica. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao funcionamento do Tunda, podem entrar em contato com qualquer um de nós. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado. Caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário, os pais da criança estão aí. João Cipriani, Diego também. Olá. Tá? Beleza? Tem uma travada na live aqui, mas eu já vou ver. Oi. Eu só vou colocar o link do vídeo na live, para quem quiser assistir ele direto. Só para quiser ver com vídeo e áudio, e sem estar travado, né? Por questões técnicas estava gravando. Nós estamos à disposição para perguntas. Muito bem, pessoal. Então, assim, mais algum comentário, uma consideração? Caso contrário, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa na transmissão aqui, aí o César vai retomar a transmissão de lá, dos nossos transmissores, e aí eu posso ligar a câmera e até mexer em outros programas aqui, porque agora eu estou bem limitado.